Fala, galerinha! No ar, mais um Botecast, Botecast 21, e hoje nós vamos falar sobre análise técnica. Hoje eu não tenho ninguém para apresentar, vocês conhecem os participantes aqui de cor salteado. Tulhão, tudo bom? Tudo bem. Boa, Tulhão, boa tarde. Vamos Ó o Brunão começar. aí. E aí, tamo junto, né, de novo. Rapaz, você sabe que esse negócio de análise técnica é engraçado, né? A gente vê que as pessoas vão chegando aí no mercado e se deparam com um monte de candlestick, indicador, média móvel, Fibonacci e tempo gráfico, e o cara fica meio perdido no começo. E eu pratico a leitura do gráfico, né? Análise técnica nada mais é do que o estudo do comportamento do preço no passado para tentar identificar possíveis oportunidades do futuro. E existem várias formas de analisar isso, né? Tem candlestick, tem ponto figura, tem gráfico de linha, gráfico de barras, renko. Mas a ideia geral, ô Bruno, é tentar identificar comportamentos anteriores. Isso. E tentar tirar proveito deles agora, no futuro, né? No presente, para o que vai acontecer no futuro. E isso meio que confunde um pouco as pessoas. Você sabe um pouquinho da história de análise então, técnica, antigamente, o que acontece, né, Igor? Eu tava até lendo um livro hoje cedo e falava justamente disso. Antigamente você tinha a análise fundamentalista, né, que as pessoas entravam para o mercado fazendo o que? Análise de balanço, fluxo de caixa, e com isso existiam formas matemáticas para falar, o preço justo dessa empresa deveria ser tanto. Porém, o que acontece, cara? Essas fórmulas matemáticas, em tese, não leva. O que leva um preço a subir e a cair? É a incidência de compra e venda dos seres humanos, né? Precisa alguém comprar e acreditar justamente que essa empresa vale isso para o preço começar a subir. E aí criou-se, nessa época aí, a chamada análise técnica, que era análise do quê? Do comportamento humano, dos preços passados, como você disse. E aí alguns caras na época de 70, 80 até falavam, esse cara de análise técnica é louco, tal, mas depois de um tempo viu-se que fazia muito fundamento isso, né? Apesar de você ter uma fórmula matemática pronta da análise fundamentalista de preço-lucro, de preço-alvo daquilo lá, não necessariamente aquele ativo chegaria naquele preço. Então você tinha um comportamento de preço, algum padrão que ele ia identificando, e as pessoas começaram a dar mais ênfase na análise técnica, né? E em curto período de tempo você conseguir extrair dinheiro do mercado, porque existe os swings, né, cara? Você tem uma movimentação de alta, depois de baixa, e essa movimentação ela é o que te torna possível você de fato extrair dinheiro do mercado, correto? Sim, o mercado tem que oscilar de algum Oscilar. jeito. Tanto para cima quanto para baixo. E aí, às vezes o cara colocava lá um cálculo matemático. Eu acho que essa empresa aqui vai chegar a valer tanto. Você não sabia quando, né? Consistentemente você vai conseguir tirar dinheiro disso. Pode até chegar, né? Sabe qual que é a parte mais louca? As pessoas chegam no mercado e querem aplicar análise técnica como se ela fosse precisa. Exata, né? Ela tem uma ambiguidade tão grande que a maior parte das pessoas nem compreende isso. As pessoas não são acostumadas a trabalhar com muitas variáveis. E no caso de aplicar a técnica, análise técnica, no mercado financeiro, em renda variável, você tem N possibilidades, né? E a pessoa, ela meio que quer ter a certeza do que ela está fazendo baseado no que ela sabe sobre análise técnica. Vale ressaltar, né, que a gente comentou que é o estudo do comportamento do passado para tentar identificar um comportamento futuro. Exato. Isso é uma probabilidade de um comportamento pelo que o Bruno futuro, né? comentou, o preço se move devido às ações dos investidores. Então, isso está muito ligado ao emocional, né? Então, quando você humano, tem né? um pânico no mercado, você vê que todo mundo quer desfazer logo das suas ações. Isso gera um fluxo ou ausência de compradores muito forte. Então, com isso, você consegue identificar padrões, por exemplo, numa crise, que se tiver uma nova crise, vai se repetir esse comportamento, né? As pessoas tendem a agir da mesma maneira. É legal. Tem algumas coisas que funcionam na análise técnica que a gente nem sabe o porquê. Tem um negócio chamado Fibonacci, que é um negocinho do demônio. Cara, você risca duas linhazinhas e funciona, o preço respeita. E aí, O cara usava pra contar coelho também. né? exato. Os caras criaram um negócio para contar coelho. E aí pensa só, você tem outro negócio que é chamado razão divina, número de ouro, Isso. o Fi, que é uma coisa que está presente em tudo. Então, assim, quando a gente vai ver,
é o caos, né? E aí a gente volta tudo ao que a gente vem falando. É um rinoceronte a cada 5 minutos que vai aparecer para você tem que aprender a lidar com aquilo ali antes mesmo de aparecer. Pessoal, a nossa análise técnica atual, ela é muito parametrizada por Charles Dow e Elliott, né? Ondas de Elliott e teoria de Down. Exato. Então, assim, os conceitos primordiais da análise técnica hoje, se você souber a teoria de Dow, Charles Dow, e a teoria de Elliott, né, das ondas de Elliott, você tem uma boa percepção do que o mercado está fazendo. Se ele está caindo, se ele está subindo. Do comportamento do preço, né? Independente do qual gráfico você vai estar utilizando, Dow e Elliott, ele preconizava o quê? Justamente o movimento, né? Ondas impulsivas, ondas de retração, movimentos, padrões de tendência, né? De alta, de baixa e lateralização. Os estudos que eles fizeram, né? São estudos minuciosos, eles estudaram muito período para trás do que havia acontecido e eles perceberam que existiam padrões que ao longo do tempo se repetiam. E eles conseguiram caracterizar para nós, em suas teorias, como é que o preço se comportava. Aí, em cima disso, né, a gente vê o preço se deslocando em tempo e em escala de preço, escala de tempo e escala de preço. Várias pessoas chegaram e começaram a criar padrões e criar indicadores para dizer se o mercado estava subindo, descendo, quando mudava o comportamento, sim ou não. E aí, eu queria mostrar para vocês o seguinte, comentar, né? Quando a gente fala de análise técnica, de uma maneira geral, ela não é o salvador da pátria. O mesmo papel que tem a análise técnica vai ter a leitura da fita, o tape reading. Sim. Ela te dá alguns parâmetros para que você tome decisões apoiado naqueles parâmetros. E esses parâmetros, deve se lembrar, que são parâmetros que já se passou, que não é garantia de se repetir no futuro. Exato, né? então, o que aconteceu no passado, ninguém garante que vai repetir no futuro. Mas isso também, se a gente for para uma análise fundamentalista, os parâmetros que você se baseia para tomar a decisão de comprar ou vender, eles não garantem, por exemplo, que você vai comprar e o mercado vai subir naquele momento. Exato. Porque, então assim... Ou que alguém vai enxergar a sua análise de valuation numa empresa, né? O contexto básico, então, independente da escola que você vai adotar, ele tem muito a ver com ter um fundamento, uma técnica que você acredita, que você confia, e você toma decisões baseadas nisso, mas também mensurando quanto que eu estou arriscando, no que eu estou arriscando, como eu estou arriscando. Certo. Porque caso dê errado, eu tenho que sair vivo daquilo ali. Então, pensem só. A análise técnica em si, ela ganha dinheiro? Não. A leitura do tape reading ganha dinheiro? Não. A análise fundamentalista ganha dinheiro? Não. Quem ganha dinheiro são as pessoas. Atitudes. As pessoas que identificam padrões, comportamentos, situações e falam, olha, essa situação me interessa porque eu percebi que cada vez que isso acontecia, mais vezes o mercado subia do que descia. E aí, em cima disso, você tem que montar uma estratégia sua, baseada em quanto eu aceito perder, em quanto capital eu tenho, quanto tempo disponível eu tenho. Então, pensem só, a análise técnica nada mais é do que uma forma que você vai ler. É como se a gente tivesse o disco de vinil, o CD ou a fita cassete. Como que eu iria ouvir a minha música? Exato. Né? Mas qual que tem a melhor qualidade? Exato. Então, assim, faz a mesma coisa. Cada um tem suas características, né, específicas. Exato. Agora, e eu vou falar assim, dificilmente eu vou taxar bom ou ruim em relação à análise fundamentalista, análise técnica ou tape reading. Porque eu entendo que ambos vão te fornecer munição para que você escolha onde entrar, onde sair, quando entrar, tá certo? Sim. E é talvez a maior dificuldade do povo de entender, Bruno. Exato. É porque assim, cara, o que eu costumo dizer, né? Hoje, Igor, para você extrair dinheiro do mercado efetivamente, não é muito relacionado à sua capacidade de análise, até porque a gente sabe que tem excelentes analistas que muitas vezes não são traders, né? Entendeu? Então, assim, qual que é o grande aspecto e a grande diferença? Está no quê? No ser humano. Quem ganha dinheiro são as pessoas. Então, baseado nisso, o cara tem que aceitar o risco e, tipo, não é só falar, eu aceito correr risco, eu gosto do risco. Não, o cara entra na operação, é agressivo, mas muitas vezes, cara, ele não aceita o risco.
que ele tá correndo ali, entendeu? Ele acha que ele aceita, na cabeça dele, não, vou clicar aqui que eu aceito. E quando chega na hora de abraçar o risco, entendeu? Então, é algo que, é aquela coisa, pode virar uma catástrofe, se você não fizer aquilo que se planejou certinho, pode virar, inclusive, uma crise emocional, o cara não acha que aceita o risco, de repente ele tá extremamente alavancado, não consegue estopar, a gente sabe quais são os fatores que o mercado vem pressionando as pessoas e vai bater na sua porta. Toque, toque, toque. E aí, tá tudo certo aí? Tem stop ou não? Eu vejo muito também, Bruno, que muitas pessoas vêm pro game, vêm pro jogo, e não conseguiu entender ainda o que é cada coisa. Então, por exemplo, Sim. se você vai operar um mini índice, alguma coisa, uma ação, você tem um tabuleiro. Então, você tem o tempo e você tem o preço da ação. Se você vai trabalhar com candlestick, gráfico de linha, gráfico de barras, você precisa entender que cada um deles vai te fornecer uma informação. Então você precisa entender como ler essas informações. Tem vantagens e desvantagens. Você precisa se preparar para isso. E tem pessoas que chega lá, não sabe ver um exemplo, uma tendência primária e uma secundária. E aí a pessoa entra na operação porque não conseguiu visualizar o todo. Ela só enxerga aquela partezinha pequena. E aí é pego no contrapé. Às vezes as pessoas... É aquela coisa, né? Existe muita crítica sobre análise técnica, mas existe muito conhecimento vago, né? A gente já vê aí, tem bastantes alunos aqui no cowork que vem, e a gente pega eu e o Túlio... Pô, o Mago é um excelente professor de análise técnica, mas com certeza ele percebe o quê? Que as pessoas dizem, eu fiz teu curso e estudei tudo. Mas quando você vai ver, vamos ver se você tá com os movimentos básicos da faixa branca da análise técnica, o cara pega uma retração na perna errada, porque eu achei que aquele paviozinho fosse aqui e ali. Então, se torna algo que você tem que ser especialista, entendeu? Você tem que se especializar, seja no tape read, na análise técnica ou no fundamentalista. De fato, certifique-se que você está sabendo fazer a devida avaliação, entendeu? E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando de repetição dos movimentos. Porque quando a pessoa chega no mercado e ela começa a visualizar os movimentos de preços, tudo para ela é novo. E aí, com o tempo, ela vai vendo que alguns padrões se repetem. Exato. E aí, quando aquele padrão se repetir novamente, se ela realmente vivenciou aquele momento, ela vai falar, nossa, olha, da outra vez aconteceu isso. Então, eu já sei como agir. Exato. Sabe qual foi, assim, pra mim, a maior sacada sobre análise técnica? Foi olhar todas as teorias, brigar com todas as teorias, entender e ficar frustrado sobre as teorias. E aí eu falei, cara, não faz sentido. E aí eu peguei e olhei lá, por exemplo, a teoria de Elliott. Elliott identificou 20 e tantos padrões do fractal 5.3. E aí eu vejo muita gente que quer tentar aplicar, ensinar. Eu só consigo identificar o fractal 5.3 de Elliott depois de pronto. E eu estava com isso tentando ser aplicado. Então, em várias e várias vezes, eu precisava ser adivinho sobre o que ia acontecer. Então, baseado na 20 e tantas suposições, eu criei uma regra comum que funciona independente de qual é a possível formação do fractal 5.3. Mas para isso, eu tive que entender, por exemplo, que Elliott ele fez um estudo minucioso e identificou tantas coisas, e o objetivo dele não era ganhar dinheiro naquele momento. Perfeito. Era escrever um livro. Identificar os padrões. Perfeito. Ele está me apresentando tudo o que Teorias. ele observou. Isso aí. São observações, né? Em cima da observação que ele fez, eu olhei um padrão muito comum. O fractal 5.3 perfeito, ele aparece muito raramente. Então, as outras 20 e tantas possibilidades eram imperfeitas, com rompimentos falsos, pondo você para comprar em pontos que eram compra visualmente, mas que a gente vai chamar de violinada, ou fazer a venda no mesmo ponto. E eu criei uma regra para suprir as violinadas. Eu identifiquei só, por exemplo, na teoria de Elliott, que se um fractal é o perfeito, onde ele faz A, B, C,
A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C pra baixo, eu só criei uma regra para atender todos os outros 20 e tantos padrões que não se repetiam. E aí eu comecei a tirar resultado. E aí, o que eu quero falar para as pessoas? A minha maior evolução, ela tá em ver o que deu certo e me perguntar por que esse trade andou 200 pontos em 4 segundos e por que esse outro, que tinha a mesma característica, demorou 3 horas. E aí eu comecei a, estava num gráfico de 1 minuto, desci para os 5 e vi como é que estava os 5 minutos naquela hora, como é que estava o 15, o 60, o diário, semana e mensal. E aí, por exemplo, é quando eu tiro o scalp da vela de 60 minutos. 60 minutos. Legal. Todas as vezes que ele andava, os 60 minutos estava rompendo uma máxima ou perdendo uma mínima de vela anterior. Então, assim, a teoria ela sempre foi a mesma. Só que eu agora comecei a quantificar, qualificar o setup. Exato. E isso ninguém vai fazer para você, amigão, que tá em casa. É. Ou você entende que fora o teu conhecimento você vai ter que... Tá, então o IFR funciona, ok. Isso. Porque aqui tudo funciona, Tudo funciona. nada funciona. É. Aí você vai falar, tá, o IFR aqui. Quando é que ele deu certo? Aqui. Aí clica, isola, fala, o que tinha, que horas que era? Era antes ou depois da abertura do DAO? Como é que estava o meu gráfico diário? Com máxima e mínima maior na vela ou menor, contra ou a favor de mim? Como é que estava os 60 minutos? Tá rompendo um fundo? O de 15 minutos? E aí você ia falar, olha, o IFR ele é muito bom quando, por exemplo, olha, os 60 minutos está rompendo um fundo a favor. Quando é o 15, ele não oscila tudo que eu espero. E aí é a grande maioria que vai e eu deixo Exato. voltar tudo e eu fico frustrado. Então, o IFR eu só vou usar quando for a favor dos 60 minutos. E aí eu comecei a ter muito mais resultado. Perfeito. E aí, vamos lá. Você achou confluências, né? Que é o que a gente sempre mas fala. vamos né? lá. O que é a análise técnica? É o estudo do comportamento do preço no passado para identificar possíveis Possível movimentos futuro. futuros hoje. O que eu fiz? Eu estudei o comportamento do preço. O problema é que as pessoas querem pegar uma teoria pronta e aplicar sem conhecimento. Perfeito. E certeza, com certeza. Não tem nada com certeza. Nunca vai ter certeza. Aqui, eu tava falando com o Paco, ele falou uma coisa legal. Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores. Você quer ir no Vê. jogo? Tem que pagar, comprar o ingresso. É. Quem vai ganhar? Quem vai Não ganhar? sabe, Ninguém né? sabe. Verdade. Falou, vamos, Mago. Pô, 15 mil reais o ingresso com pacote. O Flamengo tá uma máquina. O Mago, o Palmeiras, falou, não, cara, eu não vou gastar 15 porque eu acho que é probabilidade, hein? Agora, e se o Palmeiras estivesse bem pra caramba? O Flamengo mal? Ah, acho que vale ver o meu vão, time né? ser Vale a campeão pena. da Libertadores. Então, assim, não é nada diferente da nossa vida. Eu vou ter que comprar um bilhete para toda característica que eu julgar que é uma compra ou toda característica que eu julgar que é uma venda. Sim. E desde que eu acho que aquilo é pertinente para com o meu dinheiro. Perfeito. E com o que você estudou. E aceite Né? o risco, né? De fato, né? Também. Aí, vamos falar agora, mudar um pouquinho, porque assim, todo mundo que chega... eu fiz isso também. Eu queria perguntar pra vocês se vocês já fizeram. Quando eu comecei a estudar análise técnica, vocês ficaram trocando muito de setup, procurando algo que, só ia dar certo? Porque assim, não tipo uma idiotice nossa, porque assim, a análise técnica existe há X anos. Na minha tela eu cheguei a ter uma árvore de Natal, né? Era tanto indicador, era pivô, banda de bola, IFR, Estudei. Então, mas querendo achar o setup perfeito, Sim, que não erra. Sim. E aí, vocês não acham que assim é tipo uma ignorância do ser humano? Porque assim, você acha que ninguém viu, que o bancão não viu um padrão que só ganhava? Exatamente. Claro, por exemplo, eu estudei... você coloca, igual você falou, bandas de Bollinger e você coloca o outro indicador. Juntou os dois... Puta, isso aqui é um milagre. Porque os dois tá confirmando. Aí você entra. Cara, eu Entendeu? vou ser bem sincero, né? Numa época, no mercado de 2019, eu cheguei a criar um trade system, né? Que chamava Envelope Calcaia. Foi criado por... Salve, Calcaia do Alto. em homenagem ao bairro ali, que eu tenho um sítio próximo. E aí, o que aconteceu? Envelope. O envelope, cara, ele é um indicador de volatilidade. Como eu vinha estudado muitos indicadores, que a maioria das pessoas eles não sabem nem como é feito, né? Então você tem, basicamente, né, são indicadores de vol, indicador de tendência, indicador de volume. E aí, o que eu me baseei? Eu falei, cara, vou pegar um indicador de vol,
vou calcular mais ou menos quanto está oscilando o índice, vou pegar um pivot point, que é um cálculo baseado em abertura e fechamento de mercado, e aí, dado isso, o que eu comecei a fazer? Eu via que o mercado oscilava 1.800, 1.500 pontos, eu configurei, calibrei, né, no caso, o envelope para o gráfico de 15 minutos, e todas as vezes que ele vinha bater no envelope de baixa e coincidia com um pivot point de suporte, eu fazia a compra com stop no pivot point de baixa. Funcionou durante um bom tempo, só que assim, teve momentos em que eu tentava fazer preço médio quando, vou comprar aqui. E o que cagou foi o que, na verdade? O comportamento. Acha que a gente não faz isso, o setup que eu passei pro cara, o cara falou, caramba, Brunão, envelope calcaia funciona muito. Eu falava, pra você ver, eu sou o criador do setup e eu não tô ganhando dinheiro com esse negócio, entendeu? E você olhava o backtest, né? Se alguém ganhasse dinheiro com backtest, eu era milionário agora, em backtest. Mas, cara, quando chega na hora do caldeirão, do vucu-vucu, de você tomar a decisão, que aquela vela vem descendo igual um louco, porque um setup de volatilidade com indicador de banda de Bollinger e FR, normalmente você tenta fazer o quê? Você tenta comprar a exaustão do movimento, né? Apostando que o preço pode retornar à média, enfim. Chega ali, cara, era aquela coisa que eu falava pra você, Mago, colocava as ordens e o negócio vinha tão veloz, eu falava, ai meu Deus, vou cancelar aqui que eu não tô aguentando. Passava um tempo, o negócio voltava tudo pra cima de novo. Então, era uma grande frustração, né? E aí eu comecei a entender que tudo era baseado na minha atitude e o quanto eu aceitaria aquele risco. E teria vezes que dariam errado, entendeu? É a síndrome do objeto brilhante, por exemplo. Tem uma casa de research que ela fazia uma propaganda que era assim: esse indicador cruzou para cima, você compra. E aí depois X% linha, né? lá em cima. Pá, eu falei, eu vou descobrir como é que funciona esse indicador. Fiquei 3 meses estudando ele e peguei os números das médias que o Igor usa, colocava lá 1 minuto, vou pegar esses números e vou colocar no Aron Linha. 1 minuto, pá, cruzou, deu certo? Não, não deu. 5 minutos, cruzou, deu certo? Não, não deu. Cara, e aí eu achei uma configuração que ficou legal, que funcionava, entendeu? Então você vai estudando, e aí com esses estudos você pega muita percepção, que depois disso você nem precisa mais do indicador. Para algum mercado, entendeu? Sempre vai funcionar, né, cara? Você vê um trade system aí, quem tiver um mínimo de noção de indicador, de como eles são calculados, por exemplo, bandas de Bollinger, né, que são desvios padrões, né? Quem tem um pouquinho de noção de matemática e estatística, o cara vai entender como é feito o cálculo, a plotagem daquele indicador, e aí ele vai saber, para um determinado mercado, às vezes em consolidação, em tempos gráficos menores, talvez esse indicador seja bacana, entendeu? Para te dar uma operação com payoff legal. Então, assim, vai funcionar por um período de tempo, mas também uma hora vai mudar a característica de mercado e aí você vai ter que se ajustar de novo. Eu entendeu? acho que, assim, tem um outro tema que a gente pode abordar, que é o seguinte. Quando a gente... Vou falar sobre mim. Quando eu vou montar um treinamento, e aí eu preciso explicar pro cara o que é um rompimento de topo, um triângulo, é uma consolidação, um fractal 5-3. Eu falo, cara, eu preciso buscar essa imagem no mercado mais atual aqui. Mas isso aí tem de um monte, acontece o tempo todo. Cara, às vezes eu fico mais de 1 hora, 2 horas para tentar achar uma imagem perfeita. E não tem. E na maior parte das vezes eu uso o paintbrush e dou uma roubadinha assim, tiro o rabisquinho da vela que passou, jogo um candlestick para baixo para ficar alinhadinho. Fica bonitinho. Para eu poder explicar um conceito que é assim, ele é o perfeito, aquilo ali é assim. Só que o mercado é caótico, então assim, você precisa transformar aquela perfeição em várias adaptações de possíveis formações. E aí o cara lida com o perfeito e aí ele não acha o perfeito o tempo todo. É uma vez na vida ou tá na morte. Mas ele tem que meio que ajustar o cérebro para procurar mais ou menos aquilo e ele vai entender que o mercado é caótico. Perfeito. Aí outra coisa, as pessoas vivem praticando na conta simulador e dá certo. E aí, quando vai para real, dá errado. Nossa. O que a pessoa não entende? Quando eu não tenho risco, o meu cérebro age mecanicamente correto. Quando eu tenho risco, ele vai jogar alertas e ele vai mudar as minhas escolhas baseado no que ele acha que é a minha zona de conforto. Assim que eu estiver saindo da minha zona de conforto, ele vai jogar alarmes, alertas que vão me fazer agir de maneira diferente. Por exemplo, eu tô aqui com vocês,
tô normal. Mas se de repente entra um cara armado aqui que a gente não conhece, eu vou sentir medo. Sim. Se eu tô aqui, aparece um leão, eu vou. Não quer dizer que o leão vai me comer. Sim. Mas eu sei o perigo que Teu aquilo cérebro reptiliano já vai entrar em Ele defesa, tá falando, né, meu, cara? você precisa sumir daí, Aí, entendeu? pelo amor de Deus. Isso. Aí, vamos lá, é a história da tábua no chão, onde você Sim. pode estender uma tábua de 5 metros de comprimento, 10 centímetros, eu falo assim, você caminha por cima? Sim. Todo mundo vai passar, dar cambalhota, um pé só, fazer o 4. Agora, ele leva essa tábua a 5 metros de altura. Ferrou. O cérebro já fala, cara, se você cair, você quebra a perna. Se você cair, você pode cair de cabeça e morrer. E aí você vai ter uma dificuldade imensa de lidar com aquela tábua que, teoricamente, você passou facilmente ali. Que é a mesma coisa quando a Essa é a pessoa vai questão pra real. do risco, né, cara? Exato, porque aí você tá perdendo o seu dinheiro. Existe a real possibilidade de eu perder o meu dinheiro. Sim. O cérebro, que condição que eu estou? E aí outra, e eu acho que é muito foda, que as pessoas fazem muito, é olhar o gráfico e olhar ele da direita para a esquerda, com ele todo pronto. O teu cérebro, ele quer a tua zona de conforto. Então, se você fica assistindo o mercado muito tempo, ele fica te sugerindo assim, você tem o conhecimento, a teoria na cabeça, e ele fica te sugerindo, tá vendo? Se você tivesse comprado ali, tinha comprado na mínima, vendido na máxima, tinha dado certo. Mas ele está julgando algo que você optou por não fazer, Sim. optou por ficar de fora, porque você não sabia o que ia acontecer. Então, ele vai te dando a falsa impressão que tudo que você faria daria certo. E ele vai te induzindo assim, cara, você tá manjando tudo. Mas é porque você está vendo pronto. E você não colocou a sua emoção ali no momento, né? É, e você já tá vendo pronto. Então, pronto, o cérebro fala, olha, se eu colocasse o meu dinheiro aqui, ele quer o conforto. Nossa, eu teria ganho muito dinheiro. Comprei na mínima, vendi na massa. Quando você não sabe o que vai acontecer, primeiro que você pode errar. Sim. É, eu comprei, Exato. ele cai. Então, as pessoas se confundem muito baseado em números que não são palpáveis para você aferir se você está preparado ou não, se você é bom ou não. É a história Perfeito. da contra-simulação, que você não está testando como é que você vai agir sob pressão, ou olhar o gráfico da direita para a esquerda. Porque ele já está pronto e o seu cérebro vai te iludir. Porque assim, alguém já se perguntou se, quando vê o gráfico para trás, nossa, eu teria me fudido ali, ó. Eu entraria, voltou na cara e voltou de novo, deu duas cambalhotas. Não, sempre vê o me que deu um nó. der certo, né? É só o que vai dar certo, Só o que porque dá o cérebro, ele quer o teu conforto, ele quer ver você Sim, feliz. sim. Então, o feliz é o... Puta, eu tô manjando pra caralho de análise técnica, o indicador cruzou e veio. Aí tem 3 ou 4 rompimentos falsos Que ele não viu. que ele não viu e teria te estopado. Não, já estaria quebrado no Então, dia, assim, já. cabe a gente que tá aqui chegando, passar isso pras pessoas, Sim. o pessoal que tá chegando, entender que, gente, essa facilidade que todo mundo tá julgando, você tem que falar, cara, pera lá, essa porra existe há tantos anos, será que eu descobri a América? Não. Então, assim, corrija os problemas, entenda que eles vão fazer parte do jogo. Quando a gente vai jogar uma partida de futebol, você sabe que você pode tomar uma falta, que você pode fazer uma falta, tem escanteio. Você tem que conhecer a regra do jogo e saber Sim. o que pode acontecer. Isso. E não necessariamente também o cara que mais conhece a técnica, o cara mais técnico, vai tornar aquilo ali real, de fazer gols, né? De ser um campeão, porque eu acho que envolve muito com a atitude pessoal aí já, né? O emocional. Às vezes o cara É, tem uma cara, leitura o cara- muito boa, Mas foda, na hora de operar, cara, ele não tem a coragem de entrar com o lote. ele não consegue transformar aquela técnica dele, ela não é transmutada em grana. Porque a gente vai pro mercado atrás de dinheiro. O quanto você consegue traduzir aquela sua técnica, porque eu vejo muitos cursos, né? Os caras, não, porque fiz assim, fiz assado, é 161, é 38.2, 61.8 e Elliott pra cá e Charles Down pra lá, querem discutir e estar sempre certo, mas a gente não pode negar que a gente vai pro mercado pra extrair dinheiro de lá, entendeu? Não pra estar certo. É aquela coisa, eu quero... Qual que é o seu objetivo? A sua cabeça está pronta pra o quê? Para ficar debatendo teorias ou para realmente extrair dinheiro do mercado? A pessoa quer acertar 100% do movimento, mas e o dinheiro? Tá onde? Exatamente. Aí a cara. pessoa fica frustrada. Nossa, mas eu peguei só 50 pontos. É o que acontece. Mas andou 1000. Você pode pegar, a maioria tem pessoas, cara, que vão te dizer onde o mercado vai abrir e onde o mercado vai fechar. E provavelmente capaz dele acertar, porque eu já vi isso acontecer. Caras técnicos bons,
mas o cara não consegue extrair dinheiro disso, entendeu? O cara sabe onde vai abrir, sabe onde vai fechar, ó, porque vai dar aqui naquele alvo lá, beleza, mas ok, quanto você ganhou de dinheiro com isso? 0. E ainda por cima pode perder. Então, assim, é algo que a gente tem que deixar bem claro, cara. A análise técnica, ela funciona, é uma análise de probabilidade, e é aquela coisa, a mente do ser humano não é feita para trabalhar com probabilidade. Então, digamos assim, que poderia ser um paradoxo, entendeu? Que ele é aquilo que, na verdade, ele não é aquilo que parece. Porque parece simples. E parece muito ridículo quando você vê um gráfico passado, você fala, ó, toda vez que bater nessa linha aqui eu vou comprar. E aí você fala, tá vendo? Por que eu não fiquei rico? Paradoxalmente, cara, é algo que você olha e fala, meu, como que eu não ganhei dinheiro até hoje? O mercado financeiro, ele é ambíguo, Isso. anti-intuitivo. Exatamente. Porque funciona a técnica, só que o seu emocional nem Cara, sempre vai não funcionar, é assim, entendeu? Exatamente. É o que eu falo. Olha que engraçado. Quando a gente fala lá que eu li o lado esquerdo do gráfico e o meu cérebro sugeriu que tá tudo bem, que eu acertaria tudo, que eu tô manjando pra caralho, eu tô criando expectativa. Exato. Quando eu opero num simulador e não levo em consideração que aquele simulador ele não vai refletir 100% do real quando eu for, porque eu tenho que entender como é que eu vou me comportar, eu tô gerando expectativas. Quanto maior é a minha expectativa e eu não atinjo o meu resultado, o que gera? Frustração. E aí você tá numa roda de ratos ali. Exato. E eu... Opa, sou eu. Oh, tá louco, hein? Tá na roda do O Túlio. menino já tá abusado, hein? Mas, ó, Igor, isso que você falou, eu vejo muito as pessoas que treinaram no simulador um tempo e depois elas vão pra real. E aí, juntando a análise técnica, a pessoa faz a análise técnica na real e por algum motivo não deu certo. Ela tomou um loss e etc. E depois ela vai para o simulador. E no simulador, tudo dá certo. E depois a pessoa fica totalmente frustrada. Qual a opinião de vocês nesse caso? Cara, eu acho que é aquela coisa, né? Quando você tá jogando de verdade, né? Com o dinheiro que você conquistou, você bota em jogo o quê? Toda a sua perspectiva de ser humano com aquela grana que você tá arriscando. E aí você tem que perguntar, ah tá, eu vou tentar aceitar perder R$100 por dia, mas isso é uma mentira que você tá contando muito bem pra você. Porque, Você não na quer verdade, perder. Você não quer perder, entendeu? Você não quer Você perder. não aceita perder Você não esses aceita R$100, perder. né? Então, assim, eu acho que isso é o que acontece com a grande dificuldade em ter a atitude que precisa ter pra ser trader. Não é a questão da técnica, e sim do cara entender o quê? De se ele aceita o risco e ele abraça o risco. Aceitar o risco é uma coisa, olhar pro Túlio, professor, e falar, Túlio, vamos fazer um planinho aqui, R$150 todo dia, 3 operações de 50 de stop. Quando eu tomar o primeiro 50 conto pra trás, cara, já dá aquela fúria, entendeu? Então, assim, é algo que pro ser humano é fácil de falar, mas na hora de executar, Mago, é bem complicado, entendeu? Eu vejo, até com valores Eu ínfimos, né? comparo esse exemplo que o Túlio deu com uma situação de uma empresa minha que eu entrei há pouco tempo. Já tô, sei lá, 1 ano e meio com ela. É uma indústria de sorvete. Legal. Aí eu vou, identifico que o ramo de sorvete é bom, que dá pra ganhar dinheiro. E aí eu fiz um treinamento, fiz uma preparação incompleta. Eu não tomei todas os devidos conhecimentos sobre a área. E aí, no último mês de verão, eu só tendo, tipo, 2 ou 3 meses de fluxo de caixa, eu abro a minha empresa, assumindo funcionários, custo fixo, compra de produtos, matéria-prima. Certo. E aí, vai vir agora 4 meses de inverno. Então, assim, não quer dizer que vender sorvete não é bom. Não dá dinheiro, né? Em 8 meses ele vai ser muito lucrativo. Só que em 4 meses do ano, ou ele vai ser negativo ou 0. Então, eu vejo o mesmo exemplo. O cara tá praticando, mas ele fala, opa, agora eu vou praticar na conta real para entender como que eu vou. E aí o cara pega um resumo simplório da conta simulação, traz pro mundo real, achando que ele é o pica da galáxia. Exato. Entendeu? Então, é o mesmo exemplo. Se eu fizer isso nessa indústria, eu quebro. Se você Perfeito. fizer
isso no trade, a Você probabilidade de você quebrar é muito É grande. Muito altíssima. grande. Então, se vocês não conseguirem entender a dimensão da coisa, que tem a ver muito com o seu preparo, a sua capacidade, o seu entendimento, e ele tem que ser muito relevante em termos assim, tá, eu tô indo bem na simulação, aí você vai pegar o Túlio, ó, então, tá, simulação, treino é treino. Agora vamos pro jogo. Só que no jogo você tem que começar com 1. Você não pode ser soberbo e achar que só aqui já te deu preparação. Porque vai ter várias pessoas por aí já falando assim, ó, conta real é diferente. A tábua que eu caminho no chão não é a mesma que eu vou caminhar a 5 metros de altura, Isso. não porque a tábua é diferente, e sim porque eu vou ter um comportamento diferente. No caso da indústria, eu falhei em não ter o fluxo de caixa. Exato. Aqui você está falhando porque você não pegou informação suficiente para você saber se você iria viver ou não na conta real, usando a mesma regra, tomando as Você não mesmas teve um atitudes. planejamento, né? Digamos assim. Na indústria lá, porque você entrou, né? Se comparar. Outra loucura que a gente vai ver, gente, é tipo o cara que treina na simulação com 100 contratos, com 1000, Exato. achando que ele tá abafando. É. E ele não aguenta um peido com um contrato. Ele comprou um Bob, né? Colocou a fotinho do Mike Tyson lá e ficou dançando na frente, dando soco. Só que quando chega o Mike Tyson de verdade, né, cara? Ele sabe que um soco ele tá no chão, né? A regra principal é você conseguir replicar a mesma leitura, as mesmas atitudes, independente do movimento que vai vir. Cara, na hora que você colocar 100 contratos na real e for contra você... Nossa, você Senhora, treme todo, velho. e você não tem preparação, não sabe nem testar o seu financeiro, o seu limite psicológico, é Não onde se acontecem conhece, as né, maiores cara? cagadas. A pessoa congela e aí ela fica travada e vai vindo contra. Ela não sabe o que fazer, cara. E é onde a pessoa quebra. Porque ela treinou de um jeito, só que ela não tá preparada pra fazer aquilo na real. Não. Entendeu? Da mesma maneira que o cara tá treinando na simulação de uma maneira irreal, é, por exemplo, o cara bem sucedido que tá chegando em outra coisa e ele se acha suficientemente inteligente para absorver mercado financeiro em 2 dias. Sim. E em 2 dias ele já toma para si que ele é Jesus Cristo do mercado financeiro. Que ele sabe tudo, né? Perfeito. Cara, eu vi muita gente, mas muita gente, catar essa caneca e engolir com areia e vidro descascado pra provar que o ego dele era grande. Cara, muitas pessoas perdendo muito dinheiro Tá louco. por prepotência, Sim. por arrogância. Por querer estar certo, né, cara? Não Por aceitar elevar o errar, ego na frente dos limites. Limites. O ego era maior do que o conhecimento. O conhecimento chegava a ser pequeno e ele Raso. acreditava ser muito maior do que era realmente. É. A incompetência, né? As pessoas treinam no simulador e aí dá tudo certo. A pessoa acha que tá preparado, mas quando vai pra real, e vamos falar assim, a pessoa no âmbito profissional dela é bem sucedida. Sim. Só que Na ela... sociedade, né? Sim, mas ela E a gente esquece... tem estatística disso, né? Que é louco, Túlio, porque você vai tocar num ponto agora assim, o cara é bem sucedido na sociedade. E pelo que eu vejo, os que mais perdem, Mago, é o médico, é o advogado, Mago tá ocupado. é o engenheiro de sucesso, é o empresário, Então, que é mas- milionário nas empresas dele. E ele vem pro mercado cheio de certeza, cheio de razão. Imagina, Bem- como eu fiz dinheiro no mundo real, não vou fazer nesse videogame aí de vocês? Exato, mas, por exemplo, quanto tempo ele levou, entendeu? Pra ser bem sucedido Naquilo na lá. carreira dele. Exato, Sei exato. lá, a pessoa às vezes Com qual começou, ímpeto ele estudou, cara? Com qual começou com um seriedade ele estágio, tomou? fez um Exato. estágio, depois ganhou um cargo. Agora, no mercado, já quer chegar por cima. Mas isso daí também tem a ver, assim, muito é uma questão cultural. O oriental, ele é muito mais humilde nessa parte, né? Eu já comentei em alguns vídeos. É. Se você tá indo pra academia fazer uma natação há 3 meses, se você chegar pra um latino-americano e falar assim, meu, você sabe nadar? Óbvio que eu sei. Eu sou el campeão del mundo. Exato. Se você falar pra um japonês, ele pode ter 10 anos. Ele fala, cara, eu tô aprendendo.
É diferente, cara. Então, assim, quando você É cultural. entende que existe uma série de fatores que te Imaginei você de arrebentam, sunga agora, Mago, numa piscina, uma bola de pelo. com óculos, você sabe nadar ali. Óbvio que sei, aquele campeão de peixe. Você é o mago da piscina. Tá louco, aí você vai pro Cara, mar, agora dá eu uma vi puxadinha, a água, você já tá todo se cagando. todo se cagando. Bate um peixinho desse tamanho na tua perna, você quer sair Meu correndo. Deus, tubarão. Mas isso é... É foda, né? Mas veja o cúmulo do absurdo. O pessoal de casa aí tem que entender que, assim, qual que é o objetivo nosso, gente? Mostrar que a nossa permanência aqui, ela não tem a ver com o quanto eu estudei de análise técnica, com quanto eu sei de um indicador ou de um setup. Tem a ver com entender que eu tinha um comportamento e eu corrigir, inibir que o comportamento ruim aparecesse. Sim, sim. Isso vai, independente da minha leitura, ele vai pontuar se eu vou me expor no mercado, se eu topo aquele risco ou não. Então, não é a análise técnica que faz isso. Somos nós, seres humanos. Por que você vai trabalhar e você, no seu ambiente de trabalho, chega às vezes e você olha assim que fulano, ciclano tá jogando paciência. Perfeito. E você, cheio de trampo, sabe que as coisas tá pra acontecer. Por que você observa no seu trabalho que assim que dá o horário lá, 5 horas, cara, tem fila pra bater o cartão porque o cara quer ir embora. Ele está ali obrigado. Não é algo prazeroso pra ele. Não. Ele não tá fazendo aquilo com objetivo. Então, assim, esse tipo de comportamento, ele vem aqui pra cá. Perfeito. Pra E as bolsa coisas não também. caem de céu. Quem é que vai ser o cara que vai ganhar uma grana no trampo? É o cara que se rala pra caralho, fica até mais tarde, tá fechado com a empresa. Aqui é o cara que absorver esse conhecimento, que entender, Exato. que se corrigir. Tem paciência do processo, Exato. acredita na caminhada, né? Ou seja, sabe que ele vai chegar a ganhar dinheiro, mas existe um processo para isso e ele faz o que o gringo fala, enjoy the process. O que é, cara? Aproveita o processo porque é ali que você vai desenvolver esse gosto por estudar, entendeu? É o Tipo assim, conhecendo... skill in the game, né? Você precisa estar lá para vivenciar fazendo, isso, cara. né? E você realmente se perguntar, é prazeroso estar ali vendo aulas, colocando em prática, tomando nota dos trades que eu fiz, reavaliando, gravando minha tela, olhando e falar, meu, olha aqui, o que eu podia fazer, o que eu fiz de burrada aqui nessa vez? Ó, da próxima vez eu vou corrigir isso aqui. Não tem isso, entendeu? Então, assim, é simplesmente clique e acha que o dinheiro vai vir ali do cash machine, né? A parte mais legal talvez seja, assim, tem um filme chamado A Espera de um Milagre. Sim. E as pessoas entram no mercado financeiro e estudam análise técnica, estudam análise fundamentalista, tape reading, mas em algum momento ela vira um torcedor, ela fica esperando um milagre exato. pra, tipo, ela ao invés de precaver, ela prefere contar com a sorte, contar com o perdão Deus divino. o louvo. Horrível. É complicado, cara. Então, assim, essa é a parte mais engraçada. E as pessoas realmente acreditam que ela vai ter uma segunda chance. E aí ela tá só alimentando assim, vou ganhar da maneira errada. Aí ganha, louco, ela cara, continua foda. fazendo o erro, até chegar um dia O e tomar pior- uma lambada. O pior dinheiro que pode se ganhar, né? Se é por assim dizer, porque a gente sabe que quando dá certo, né, você ganhou dinheiro, mas é fazer o quê? Ganhar dinheiro fazendo a coisa errada. Por acaso, Porque né? Também. tipo, cara, o cara não obedeceu regra nenhuma, era pra estopar, não estopou, vou fazer um scalp, vai virar uma operação de 15 minutos, não, vou carregar pro outro dia. Aquele perdão do mercado, né? Aquele perdão no mercado que você não aceita. Queria que o pessoal entendesse, não é eu comprei, isso é uma notícia a favor, deu. É assim, eu comprei, o mercado veio contra, bateu meu limite, e eu falei, não vou sair porque vai voltar. Aí, volta. Eu obtenho um ganho. Cara, eu tô criando uma cultura ruim. Sim. Eu tô criando algo que, independente de quanto tempo leve, vai acontecer um desastre. Vou perder meu dinheiro, eu vou entrar numa vibe ruim, a minha mulher vai ficar puta comigo, meus filhos eu não vou conseguir tratar bem, eu vou ficar desanimado porque eu perdi as minhas economias. Sim. Então, assim, o efeito por trás disso ele é muito mais danoso do que você se manter com a mente saudável e saber, cara, tô indo devagar, mas tô indo. Perfeito. Essa loucura de que as pessoas se expõem, ela é muito complicada, gente. E até mesmo o indicador, igual você falou, nossa, veio no meu stop, eu não estopei, o mercado voltou, e aí eu ganhei por acaso, ou
não estopei. Isso também tem a ver com o indicador. Às vezes você estudou um indicador e ele falou que reverteu a tendência, mudou o comportamento, você não agiu de acordo com o seu indicador, o mercado voltou e te perdoou. E aí, eu gostaria de saber do Bruno e do Igor, se vocês tiverem que escolher um indicador ou uma ferramenta de análise gráfica, qual vocês escolheriam? Eu? É. Eu já sei. Né? A resposta minha seria a média móvel de 200 e um gráfico só, de 60 minutos. Eu escolheria o Fibonacci. Eu também escolheria o Fibonacci. Simples, não tenho muito o que pensar, sei onde é a região de range. Mas ali. como o Fibo não conta como inserir indicador, então eu já contei com... Ou ferramenta, por isso que eu coloquei os dois, entendeu? Porque eu gostaria mais do Fibo. Por isso que eu coloquei os dois. Cara, agora eu falei assim, sem o Fibo fudeu, mano, vou tomar loja nessa porra. Mas olha só, a gente treina tanto, traça Fibo aqui, traça Cara, Fibo ali. É foda, porque Que funciona, mano. é um negócio Desculpa simples. quem me falou, mas... Olha hoje só, você tem 100% da isso perna. aqui... A maior parte das vezes vai onde? 50%. É metade. Você não precisa nem traçar nada. Ó, é 50%. Então, o Fibo já tá interior, entendeu? É Você não precisa comportamento mais humano traçar puro, nada. né, cara? E é legal, porque assim, até pro pessoal que queria entender as nossas perspectivas sobre análise técnica, eu acho que foi bastante valioso. Sim. A gente pontuou exatamente o que é relevante, porque tem um monte de coisa que enche linguiça. Não, é... E assim, o encher linguiça, cada um tem o seu. O Túlio tem um padrão, uns indicadores, o Bruno outro, eu outro. Tudo funciona, nada funciona. Quem faz o ajuste fino disso tudo sou eu, operador. Túlio, Sim. operador. Você, de casa, operador. Então, assim, o mais importante não tem a ver com análise técnica. Tem a ver com atitude comportamental Exato. única e impessoal de cada um. De cada um. Perfeito. Perfeito. Impessoal não, né? É análise Pessoal mental, de né? cada um. Pessoal. A análise técnica, tape read, o cara vai ter que escolher a técnica que faz sentido pra ele e depois, cara, evoluir na análise mental. O que que é? Se conhecer, mudar suas atitudes, ver que o jogo, pra você vir aqui jogar isso aqui, cara, requer que você tenha atitudes específicas, bem claras, bem definidas, entendeu? Tipo, regras. Sem regras... E vale você lembrar, joga. né, que assim, cada perfil vai ter regras distintas. Exato. Estilos Exato. diferentes, maneiras de agir diferentes. Então, se você é um bom cara que faz swing trade, um bom position trade, operador não de tendência, significa né? que você vai ser um bom É. day trader, Exato. um scalper, Não. porque requer atitudes diferentes para condições diferentes. E você tem que se pôr no mesmo caso de estou aprendendo. O mercado é o mesmo, às vezes até o ativo é o mesmo, mas as atitudes pertinentes ao seu tempo operacional, cara, a sua perspectiva de operação é totalmente distinta. Totalmente diferente. Quando você fala de um scalp, certo? Um scalp de 50 pontos, 40, alta frequência, identificação de padrão, reação. Você tá alavancado, meu, eu fui e voltei, eu não posso catar lata ali, meu, um stop de 200, 300 contatos, o cara, ai, será que vai voltar aqui no fundo dos 60 pra depois romper? Cara, acabou a vida do cara, entendeu? Então assim, quando você tem que ter um reflexo, a pessoa fala, cara, eu não tenho tempo de ficar no mercado, não sou um cara bom com reflexo, eu sou emocionalmente alterado, e esse tipo de operações muito rápidas, ele é o quê? O que eu falei aquela vez pra você, cara. É a mesma coisa que você tratar o cara, é um viciado, ele vai lá, vai no boteco, vai ficar tomando 51. Cara, ele não vai sair de lá, entendeu? Ele vai ficar clicando como se fosse um cash game. Tic, 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 tic. E, meu, a pessoa tem que se conhecer. Então, assim, se você não se conhecer, cara, dentro disso e não identificar o seu perfil, você tá fadado ao fracasso. Então, primeiro, identifique seu perfil, depois mude sua atitude e aí sim escolha a sua técnica, avalie, veja o que faz sentido pra você e o que não faz. E controle o seu emocional. Sim. Pessoal, acho que o tema foi bastante valioso. Então, quando a gente fala de análise técnica, a gente está pontuando o estudo de comportamento de preço no passado. Perfeito. Mas ele vai ser ponderado pelas suas decisões. Decisões e atitudes. E isso é o que torna as pessoas vencedoras ou perdedoras. Não adianta você falar que o culpado é o Túlio,
o Igor, o analista, o mago, a corretora, se você continuar cometendo os mesmos erros. Cometer os mesmos erros e esperar resultados Não diferentes dá. é o cúmulo do absurdo. No final, eu até entendo que o ser humano, por natureza, terceiriza e culpa o tempo todo. Sim. Agora, para mim não faz diferença nenhuma se você cumpre ou não a regra. Quem tá atrás dos seus sonhos é você. Então, Perfeito. se você ouvir esse bate-papo e tiver o mínimo discernimento para falar, cara, o que eu estou errando, como eu tenho que começar, vocês vão começar a ver a coisa como ela tem que ser vista de verdade. E isso pode ser muito promissor, porque o mercado de renda variável, ele é a Fórmula 1 dos investimentos. É onde tem os ganhos mais expressivos se você souber ter uma boa compostura e agir da maneira correta sem se expor desnecessariamente. Ótimo. O ganho e a perda faz parte do jogo. Comprar o bilhete para participar da festa é uma opção que não tem como tirar. Agora, quanto eu pago por esse bilhete, essa é uma escolha sua. Ótimo. Beleza? Beleza. Chegamos ao fim aqui de mais um Botecast. Obrigado. Queria agradecer a presença de todo mundo. Tulião, foi show de bola. Brunão. Muito obrigado. Foi ótimo. Valeu, galera. Valeu, Isso galera. aí. O Túlio fica perdidinho aqui, né? É. Tudo, Olha pra a cá, câmera pra pra lá. todo lado. Ô, produção, põe aí no... Aqui, ó. nos melhores momentos. Produção, essa câmera aqui, ó. Coloca uma carinha de rato aqui, ó, no Mestre Splinter ali pra Mestre gente. Mestre Splinter. Valeu, gente. Até Valeu. o próximo Botecast. Abraço, Até pessoal. a semana que vem. Valeu. Valeu.